celular, que senão a gente vai atrasar mais ainda. Olha só, a gente tem alguma atividade de fixação? Tem. Tem, qual que era a atividade de fixação? Colocar as estratégias mais interessantes para ventilar um paciente Hum, neurocrítico, obstrutivo e obstrutivo. Tu quer falar a respeito? Tu montou alguma apresentação? O que que tu fizeste? Não, na verdade, eu escrevi só Anotou? os pontos, foi. Ótimo, então vamos lá conversar a respeito disso. Vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas, mas assim, nada a ver não desses casos, mas depois eu te Tá. pergunto. Tá, a gente vai falar sobre um paciente neurocrítico, né? Uhum. A parte que tu queria saber na casa de estratégia interessantes é em relação assim a modo, o que a gente, por que a gente vai usar aquele modo, o que vai trazer para esse paciente, é Aí eu vou tipo te isso? deixar livre para argumentar, Tá. Não, eu tá? só queria saber se a ideia era mais ou menos isso. Também, também. Tá. Bom, eu só pontuei. Bom, no paciente neurocrítico, pontuei que ele é um paciente que a gente vai iniciar o módulo dele com volume controlado, porque é um paciente que, pelo menos no nosso caso clínico, o paciente não tinha drive, né? Então, é um paciente que cabia perfeitamente na ventilação a volume controlado. E também porque é um paciente que a gente vai conseguir manter, vai ter a monitorização do PCO2 dele, os volumes mais próximos de 35 para pacientes neurocríticos. E também, deixa eu ver, eu tinha anotado mais outras coisas aqui. Está uma bagunça aqui, mas peraí, deixa eu ver se consegue monitorar. Eu tenho o controle da mecânica do PCO2, paciente sem drive, controle do volume e também da frequência respiratória. Monitorar esse PCO2 dele entre 30, próximo de 35, principalmente nessa primeira fase dele aguda. E eu acho que foi só isso. O resto já eu coloquei de módulo específico, assim, tipo quanto de volume, essas coisas. Uhum. A gente vai falando e vai comentando de cada um. O quanto de PIP que tu acha que é Como eu, conveniente a se iniciar for, no TCE? bom, se for um paciente que não tem comprometimento nenhum pulmonar, a gente inicia com uma PIP de 5. Ótimo, muito bom. 5, 6 ali no máximo, né? Muito bom. Ah, eventualmente, assim, trazendo para um lado mais realístico da coisa, não é incomum nós encontrarmos pacientes assim em modo PCV, tá? Não é incomum, tá bom? Não é recomendado, mas Mas não é paciente incomum. neurocrítico Sim, vem de sim. pressão suporte? Não, pressão de suporte não. Ah, Pressão não controlada, percebi. Tá. PCV, tá? Não é Uhum. incomum. Uhum. Vai depender muito da capacidade, da expertise de cada profissional, tá? Mas o Tá. recomendado é VCV, tá? Isso daí é recomendação mesmo, tá bom? A outra coisa bacana e interessante de falar sobre o neurocrítico. Consegue me justificar o porquê de nós trabalharmos na zona mais próxima do limite inferior da PCO2 e não na zona ali mediana ou superior? Não, Então não vamos lembro. Eu lá. lembro que justificou, mas eu não vou. Não. O CO2 ele tem efeitos diferentes na periferia e a nível cerebral, tá? Vamos falar aqui a nível cerebral. A nível cerebral, a gente tem, com o aumento do CO2, uma vasodilatação, tá? Desses capilares. Isso é muito ruim, porque a cabeça dele já está sangrando. PCO2? Isso, tá? O PCO2 em Uhum. excesso causa uma vasodilatação cerebral. E isso é muito ruim, tá?
já que o paciente está sangrando. Se vasodilatar os capilares, vai piorar o edema, tá bom? Quando você reduz um pouco mais os níveis de CO2, o Uhum. que ocorre a nível cerebral? Uma vasoconstrição dos capilares. Então, entre aspas, né? Pode minimizar aquele sangramento. Certo. Agora faz sentido. Tudo bem? Essa é uma hipótese também que a gente trabalha. Assim como o CO2 tem esse impacto de vasodilatação, vasoconstrição, o oxigênio também vai ter. Por isso que é muito importante a gente manter a oxigenação naquela zona alvo, entre 92 a 96, tá? Não errar, não pesar Uhum. essa mão aí, nem para baixo nem para cima, tá bom? Outra informação importante do neurocrítico. Geralmente, né, os pacientes neurocríticos, dependendo também da gravidade e da estrutura da instituição, eles vêm com uma pique, né? Principalmente se for caso assim, de pós-operatório, se for caso de cirurgia, quando eles saem do bloco, eles vêm com uma pique. A pique ela vai conseguir monitorizar a pressão intracraniana. A gente tem que ter muito cuidado em não deixar essa pique ficar maior do que 15, Que é tá? pique? Pique? Pique é a pressão intracraniana, tá? Então, quanto mais edema, mais inchaço tiver lá dentro, essa pressão intracraniana aumenta. Sabe uma coisa de rotina, assim, que a gente habitualmente acaba fazendo, que Hum. aumenta considerável a pique? Aspiração. Na hora que você aspira, se o paciente tiver algum reflexo ali de tosse, isso causa um aumento na pressão intracraniana. Então, pacientes nesse estágio, nós temos que ter muitos bons critérios, uma boa avaliação para justificar aspirar eles, entendeu? Tudo bem? Então, seria algo que deveria ser evitado por conta dessa pressão Não, que causa. eu não diria evitado, porque a aspiração ela não pode ser evitada quando é indicado, tá? Uhum. Mas o que a gente não pode fazer é, sem fazer uma boa avaliação, ir lá e aspirar o Aspirar, paciente como se fosse uma rotina. Não sim. pode, tá? Principalmente o neurocrítico, tá bom? Qual que é a outro distúrbio? Restritivo. Vamos lá. Tá, eu pontuei aqui que em modo volume, volume controlado, ele vai ser um, um paciente onde a gente vai trabalhar com volume funcional, um volume ele vai fazer um volume menor que 6 ml a quilo, e por conta, isso vai ser causado devido por causa do comprometimento pulmonar dele, né? Que não vai caber todo aquele volume que a gente vai ofertar para ele. Então, para compensar, a gente vai manter uma frequência respiratória maior para poder a gente ter um volume minuto maior que 6. Mais. E esse volume funcional, a gente vai. Como é que se diz? Não sei, calcular Pode ser, através pode ser. da Drive Express. Eu não consigo. É Drive. Driving. Drive, ING, driving pressure. Drive Express. Driving Isso. pressure. Aonde ela que vai me dizer o volume que cabe nesse pulmão aí, correto? Beleza, muito bom. Tá, deixa eu ver o que mais você falou aqui. Tá, e ele também vai, no caso, nesse módulo, ele também eu consigo monitorar, né? Esse PCO2 dele, que a gente precisa manter o mais permissíveis, é isso? Que seria acima de 7,20.
É isso. Acho que foi isso que tu falou, que abaixo disso era. Perigoso. Sim. Tem risco de o paciente parar, tá? Risco Como de é que a óbito. pessoa entende? É tudo bagunçado. Tá, vamos lá. Tá, deixa eu fazer um comentário em relação ao restritivo, tá? Tá. Para o paciente restritivo, não tem uma recomendação tão amarrada que só pode ventilar em modo volume, tá? Pode ventilar também em modo PCV, contanto que você tenha expertise para avaliar Uhum. perdas do que você tinha de expectativa, como por exemplo o caso clínico teu que tu trouxeste. O paciente foi passado para PCV, mas faltou um pouquinho mais de observação em notar a queda que ele teve brusca do volume minuto dele, 1 minuto. entendeu? Então, existem algumas situações que não tem como manter em PCV o paciente restrito quando ele não consegue de forma alguma garantir o volume corrente dele. Fica muito Uhum. abaixo, ao ponto de que se você for imaginar uma compensação da frequência respiratória, teoricamente ficaria surreal valores de, sei lá, 50, 50 e pouco, para tentar compensar isso não é aplicável, Sim. tá? Não é aplicável. Então tem situações que infelizmente não dá para se tolerar, porque o risco do paciente parar logo é iminente. Uhum. Então, talvez em algumas situações manter ele a modo volume controlado para pelo menos garantir um volume para ele, já que ele não consegue, tá? Uhum. Deixando esse volume livre para ele, ele não consegue. Então, em algumas situações é interessante sim manter esse paciente em modo VCV, tá bom? Mas não é uma regra, Uma regra, aham. tá? Não é uma regra, tá bom? Gostei Uhum. muito das observações que tu fizeste, viu? Em relação a esse restrito aí. É algo que até Principalmente, que. Uhum. principalmente quando tu mencionastes a busca do volume corrente funcional, tá? Pela driving pressure. Muito bom mesmo. Parabéns. Porque isso que eu ia te perguntar, a gente, pelo menos os pacientes que a gente fala muito, a gente está trabalhando muito com volume controlado, né? E, e isso que eu ia te perguntar em relação dos outros módulos, entendeu? Hoje a Você, gente vai falar. eu ia falar assim, eu já sei, pelo menos hoje eu sei, entendeu? Que principalmente depois dessa atividade, do porquê de utilizar o volume controlado dependendo do paciente, Uhum. né? Mas a gente falou muito pouco dos outros. Mas Não, a acho que gente não no falou meu dos caso, outros ainda. A gente nem por falou. conta do meu caso clínico, eu acho que acabou que a gente falando muito do volume Não, controlado. não. Dentro do nosso cronograma, a gente vai iniciar o modo pressórico hoje mesmo. Tá? Uhum. Foi por causa disso mesmo, por causa do cronograma. Mas tá tudo bem. Até aqui foi ótimo. Agora o obstrutivo, né? O obstrutivo. Isso. Tá. No obstrutivo, eu coloquei também modo volume controlado. Aqui eu coloquei que já é o oposto. A gente vai trabalhar com volume corrente mais alto, mais, mais alto, de 8 ml ao quilo, manter ventilação eficiente. Ele vai apresentar um volume minuto menor, devido ser um paciente que ele é retentor de O2. Deixa eu ver. Trabalhar também com volume respiratório entre 10 a 12, um volume menor, e um tempo inspiratório menor, devido que vai ajudar a lavar mais esse O2 dele, já que ele é um paciente que ele é detentor de O2, de PCO2, e a gente trabalhar com um tempo de ins menor vai fazer com que. Não sei, calma aí, acho que eu me enrolei. Pouquinho, rolou um pouquinho. Tá, eu coloquei. Tá, tempo INS menor, devido a um fluxo de enchimento mais rápido,
onde ele vai me ajudar a lavar mais esse PCO2, já que ele é um paciente que é retentor. E também trabalhar com uma janela de tempo maior, mais alongada. E acho que foi isso que eu coloquei. Foi só isso que eu coloquei. Muito bom, muito boas observações. Só acrescentar algumas coisas. Especificamente para o DPOC, tá? Ele geralmente fica melhor em modo PCV, tá? Por que ele fica melhor em modo PCV? Porque em modo PCV, o volume corrente ele vai se adequar melhor à complacência que é desse pulmão, que geralmente é alta, tá? Então, se você escolheu ventilar em VCV, obrigatoriamente você tem que trabalhar com um volume corrente mais alto, porque esse pulmão cabe muito ar. E o ar, ele vai entrar com certa facilidade, tá? Então, entre o VCV e o PCV para o DPOC, talvez ele se adapte melhor em modo PCV, mas dá para ventilar muito bem também em modo VCV, tá? Então os dois modos se encaixam bem. O que mais a gente tem que se preocupar é em duas coisas. Trabalhar com essa gangorra, né? Se o volume corrente está lá em cima, tem que trabalhar com a frequência respiratória aqui embaixo, tá? Então, fazer essa correlação com o DPOC e o tempo inspiratório mais curto não é que é porque vai lavar mais. Lembra disso. Tempo ins curto não exala mais CO2, tá? Isso só acontece se tiver aprisionamento de ar, auto-PIP, tá bom? Se você notar que o seu paciente DPOC, depois que você ajusta o volume alto, a frequência baixa, observa a janela de tempo entre um ciclo e outro e nota que o ar não está conseguindo sair totalmente, lá no gráfico de fluxo expiratório ele não volta para a linha de base, então ele precisa de um pouco mais de tempo de exalação. O que você pode fazer? Pode baixar ainda mais a frequência respiratória, porque assim vai distanciar mais um ciclo do outro, associado a uma redução do tempo inspiratório. Porque se tu reduz o tempo ins, automaticamente o ex aumenta. E isso vai conseguir favorecer a esse esvaziamento desse aprisionamento que está. Bora imaginar que tu fez tudo isso de forma plena. Mesmo assim, depois de tentar ter resolvido, ainda ficou um pouco de aprisionamento. Aí sim, nessas condições, depois que você tentou de tudo, você pode tolerar esse autopip porque é um padrão desse pulmão, tá? Ele já tem esse padrão de elastância pulmonar muito baixa, ele tem um esvaziamento muito lento, porque a elastância do pulmão dele é toda comprometida. O pulmão abre com muita facilidade, mas na hora de empurrar esse ar para fora, ele não consegue empurrar adequadamente, tá? Então, ele tende a fazer uma autopia. Tende a fazer. A gente não pode aceitar ela, a gente vai tentar corrigir. Depois de tudo, ainda assim ficou, aí a gente talvez tenha que aceitar. A gente usa um termo permissivo, né? A autopip ela torna-se permissiva. O que mais preocupa o autopip é o seguinte: o autopip é um aprisionamento de ar, né? Então aquele ar que fica aprisionado lá dentro, ele pode gerar repercussão hemodinâmica, tá? Porque ele vai comprimir aquela área ali, aquela área cardíaca, vai diminuir ali débito cardíaco, a pressão arterial ela vai cair, tá? Então tu tem que avaliar isso. Poxa, ficou um pouquinho de autopip, mas como é que tá a hemodinâmica? Ah, não, a hemodinâmica dele permaneceu a mesma. Então não está tendo repercussão. Então o autopip a gente tem que se preocupar com a repercussão hemodinâmica, tá? Outras coisas que o autopip atrapalha, como tem aprisionamento de ar, caso o paciente queira entrar na ventilação,
Esse aprisionamento de ar, ele atrapalha um pouquinho a máquina de identificar o esforço do paciente. Aí, às vezes, o paciente pode começar a fazer disparo ineficaz, pode fazer um pouquinho de delay de disparo, entende? Ter alguma dificuldade ali para disparar a máquina. Então, tudo isso tem que ser pensado. O pulmão mais difícil de ventilar é o DPOC, tá? Outro ponto importante. O DPOC, ele pode ter um padrão misto, como era o caso da tua paciente. Uhum. O padrão misto é quando o paciente tem a parte estrutural DPOcítica, mas ele Uhum. está com alguma doença pulmonar que está transformando aquele padrão ali obstrutivo em um grave padrão restritivo. Às vezes o restritivo ele se sobrepõe ao obstrutivo, que era o caso da tua paciente. Então, por mais que tivesse no histórico dela DPOC, na verdade tu estavas ventilando um pulmão restritivo, tá? Então tu tem que analisar o pulmão ali na hora da ventilação, como é que ele está se comportando, tá bom? Uhum. É difícil mesmo DPOC, por isso que aquele caso foi um caso bem complexo, tá? Uhum. Eu gostei muito da atividade, né? Tu pontuou muitas coisas aí positivas, acho que não ficou faltando nada de relevante, tá? Uhum. Daí, tu queres argumentar mais alguma coisa? Tu falou que tinha alguma coisa para perguntar, algum caso clínico? Na verdade, era aquilo que eu te falei, pelo menos os casos que a gente estava pegando, estava fazendo muito a volume controlado. Era isso que eu estava falando. Se assim. Ah, não, a gente vai fazer agora. Vamos começar a falar sobre os modos pressóricos hoje, tá? Hum. Vou compartilhar aqui minha tela, tá bom? E a última coisa que a gente falou a respeito foi sobre alguns padrões de transporte, né? A gente falou da transporte não, sobre alguns padrões de ventilação. Falamos da ventilação na PCR, né? Aqui está o caso clínico, ó, como é que fica. Falei só a respeito da ventilação em transporte, mas eu não te mostrei o slide, tá? Não. Daí eu rapidamente vou te mostrar aqui o slide só para relembrar o último tópico sobre o que a gente falou na última mentoria. Então, como é que eu devo ventilar no transporte? Como segurança, tá? Eu sugiro, tá, que você mantenha o transporte em modo volume controlado, tá bom? A Uhum. FO2 a 100% e você tem que ligar a sensibilidade do seu ventilador caso ela venha desligada. Então, sempre que você tiver em frente um ventilador de transporte, olhe nas configurações dele, aonde é que está o trigger, aonde é que está a sensibilidade, se ela está vindo escrito off ou se ela está ligada on ou se já tem algum número lá para você ajustar. Isso é muito Uhum. importante, tá? Lembre de deixar a pressão de pico mais alta para não ter nenhum risco do paciente ah, sofrer algum tipo de hipoventilação porque está atingindo o pico e o fluxo está cortando. Lembra que tu Uhum. está num transporte, então tu não está dentro da UTI, então se tiver alguma intercorrência vai ser um pouco complicada, tá bom, de resolver. E os outros parâmetros são normais, tu vai manter a mesma frequência respiratória que ele estava antes na ventilação, a mesma PIP, pode manter o mesmo tempo inspiratório. Só esses parâmetros daqui de cima que eu recomendo que são melhores, são mais seguros para o paciente, tá? Uma observação importante: muito cuidado com a montagem dos dispositivos do ventilador de transporte, assim como o circuito. Por quê? Existem alguns ventiladores de transporte que existem peças muito peculiares. Até hoje, o mais peculiar que eu trabalhei é esse laranjinha aqui. Inclusive, em muitos hospitais ele tem. Você disse que não tem onde você trabalha, né? Não, Mas em isso não. muitos tem, tá? É um bom ventilador de transporte, tem o que é necessário nele, só que a montagem dele, do circuito, é um pouco diferente. Não é difícil, é Uhum. diferente, tá? Ele possui algumas válvulas, olha só aqui. Ele possui duas válvulas que às vezes elas vêm toda aberta, toda desmontada.
E é um quebra-cabeça ali na hora para resolver. Então te adequa, caso o teu ventilador de transporte ele possua dispositivos assim que não são tão rotineiros no nosso dia a dia de estar vendo. Então te antecipa, vai ter um transporte, já corre para ver como é que é o circuito. Por exemplo, esse ventilador, ele trabalha com um circuito de ramo único. Não tem Uhum. dois ramos, tá? Ele é um ramo único, tá bom? Que tu tem Aham. uma peça Vou que se te mandar, divide, vou se te... bifurca e tu Aham. conecta no ventilador. Ele é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Outros ventiladores não, são bem parecidos com os ventiladores da UTI. E uma Eu vou coisa te mandar do nosso, tem uma pecinha que se não tiver ele, ele não funciona. sempre tem um detalhe assim, esses ventiladores, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E deixei em vermelho aqui. Isso aqui é muito, muito importante. Como isso aqui já Uhum. deu problema. Às vezes você faz tudo certo, tudo certo. Liga na bala, abre a bala, tá funcionando, a bala tá cheia, conectou tudo Uhum. bonitinho, configurou o ventilador. Aí tu conecta no paciente e vai embora. No meio do transporte, tu percebe que o paciente não está ciclando por algum motivo. Então, qual que é a minha sugestão? Depois que tu terminar de tudo no teu ventilador de transporte, sempre testa o equipamento antes de acoplar no paciente. Como? Uhum. Com um pulmão teste, com uma luvinha, tá? Ver o ar entrando, saindo. Na hora que conectar no paciente, já observa logo se o tórax dele vai expandir, dá uma auscultada para ver se está ventilando, aí depois tu sai para o transporte. Tá bom? Tá bom. Tudo bem? Eu te, eu te mandei aí. Esses dias sumiu essa pecinha e a gente ficou louco atrás dessa peça. Me mandaste E aí agora? foi. Deixa eu dar uma olhadinha logo aqui. Ah, tá. Foi na hora que foi tirar o circuito, É um aí tiraram sensor, é tudo. tipo um sensor de fluxo que ele tem. É o sensor, é. E aí, sem ele, esse ventilador já. Essas duas saídas aqui são dois silicones, né, que encaixa. Aham. É, É um só que encaixa só dois, que encaixa dois. É transparente, né? Uhum. parecido com esse aqui, outro que eu te mostrei, ó. Ele também tem, ó. Tá vendo aqui? Isso, parece. Aham, aham. Então eles são complicadinhos esses ventiladores, tá? Aí Então já tem me que ter falaram, uma cuidado. colega minha falou pra mim que, na verdade, não é que não. Ela disse assim: olha, a volume ele não funciona, mas ela disse que uma vez, em outro hospital, ela usou, mas só funcionou a pressão. Sabe por que talvez não funcionou a volume? Uhum. Porque a pressão de pico não foi liberada. Ah, então. Às vezes os ventiladores eles vêm com uma pré-configuração de pressão de pico muito baixa, 30, 20, e as pessoas não se atentam a isso, tá? Eu acho que sem essa pecinha, ele, porque falam que sem essa peça ele não funciona. Não, não Aí, outra funciona. colega minha disse que ela uma vez estava numa intercorrência e aí não tinha, não achou isso lá no outro hospital, acho que é Magalhães o nome. E aí Uhum, ela disse que conseguiu, mas é a pressão. entendi. É, tem que ver o que aconteceu. Uhum, Sem ver mesmo na hora não tem como a gente presumir, tá? uhum, Tudo bem? Posso passar? pode. Então, ó, a gente vai entrar agora num outro contexto clínico, tá? Agora a gente vai começar a ajustar o modo PCV primeiro, tá bom? Então aqui eu tenho meu paciente em modo PCV agora, tá? Aqui embaixo você já conhece esse layout aqui, ó, aqui embaixo. Eu tenho as variáveis de ajuste, são aquelas que eu posso tocar diretamente e mudar na tela. E aqui no lado todas as variáveis resultantes que a gente já viu todas, tá bom? Só que agora eu estou em modo PCV. Então algumas características dos gráficos mudaram, né? O gráfico agora que antes em VCV subia bem linear, bem retinho, ele já sobe um pouco mais arredondado, tá? O fluxo que era quadrado, ele já passa a ser um fluxo desacelerado, tá bom? É um outro desenho. E a pressão que ela subia também, que não tinha controle, agora ela tem uma limitação, tá? Então são outras características de gráficos, tá bom? Que a gente tem que se familiarizar e se adequar, tá? O que tem de diferente agora? O volume corrente,
ele agora é livre, né? A gente não vai conseguir Uhum. prender ele. Não tem como a gente amarrar ele. Ele é livre. Ele vai se acomodar de acordo com a complacência do pulmão. Se tiver alguma resistência ali no meio, ele pode sofrer com isso, tá? Se tiver secreção ali, ele pode sofrer com isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com quedas súbitas de volume corrente, algum problema está acontecendo, tá? Como eu disse, o volume é livre. O fluxo agora, que o fluxo era controlado, agora também é um fluxo livre. Então, se o paciente quiser entrar aqui na ventilação e fizer uma força a mais, ele vai gerar um fluxo mais alto, vai gerar um volume mais alto. Então, o modo PCV é um excelente modo para pacientes que ainda estão passivos, mas também para pacientes que já querem e já começam a ter uma certa participação aqui, tá? Uhum. Ah, o que mais eu botei de observação importante? Você tem que saber como que a sua máquina vai o quê? Trabalhar. Em modo PCV, eu tenho um ajuste de volume agora feito de forma indireta, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho delta de pressão nesse ventilador, que é a pressão que fica em cima da PIP. Então a Uhum. PIP é de 5 e em cima dela tem mais 8 pontos de pressão, tá? E é esse delta aqui que vai influenciar no teu volume corrente. Se tu aumenta a pressão, o volume corrente vai aumentar também, assim como o fluxo gerado vai aumentar. Se tu achar que está muito alto o volume corrente, pode baixar a pressão, que o volume corrente também vai baixar, assim como o fluxo vai baixar. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa importante do modo PCV, a gente tem que definir se o teu ventilador mecânico mostra aqui o número na variável de pressão, se ele mostra o valor que fica acima da PIP ou se ele mostra o valor total somado, tá? Uhum. E aqui eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes para tu bater o olho no teu ventilador e descobrir logo se ele está trabalhando com delta mostrando ou se ele está trabalhando com a pressão inspiratória total mostrando, tá? Qual que é o Uhum. macete? Tá na frente do ventilador, olha para a PIP, olha para o valor de pressão que está aparecendo, tá? Daí você vai fazer uma soma. 8, aqui nesse caso, mais 5 vai ser igual a quanto? 13. Aí tu vais olhar lá para a pressão de pico. Se esse resultado estiver aparecendo aqui na pressão de pico ou um valor muito próximo, tá? Tolerando no máximo aí um pontinho de diferença, dois, muito no máximo, significa que o teu ventilador trabalha com delta de pressão, tá? Então aqui eu tenho 13 somado, né? 8 mais 5, 13. Se lá em cima tivesse 14, 15, significa que o teu ventilador mecânico trabalha com delta de pressão. Teoricamente era para ser o mesmo valor. A Uhum. soma tinha que ser precisa, mas na prática a gente observa assim uma certa oscilação dessa pressão de pico, ela fica uma hora subindo um pouquinho, desce, sobe um pouquinho e desce, sobe um pouquinho e desce. E essa variação fica de 1 a 2 pontos de pressão acima da soma, tá? Então, resumindo o macete, tá na frente do ventilador, tá em PCV, então olha para a PIP e olha para a pressão que está aparecendo lá. Faz a soma. 8 mais 5 tem que dar igual o valor do pico, tá? Se tiver um ou dois pontinhos a mais lá em cima no pico, não tem problema. Mas se isso acontecer, você já sabe que o seu ventilador está trabalhando com delta de pressão, tá bom? Gente. Beleza, então vamos passar agora para outro ventilador, tá? Olha só, mudou o layout. É um outro desenho, mas os parâmetros ventilatórios são os mesmos.
Eu circulei aqui em azul aonde é que ele mostra o valor da pressão e aonde é que ele mostra o valor da PIP. Então, tu já identificou onde estão esses valores? Já. Você vai fazer uma soma. 10 de pressão controlada mais 5 de PIP vai dar 15, né? Aí você olha lá para a pressão de pico. Olha como está batendo o valor. 15 também. Então, se a soma bater com pico, significa que você está trabalhando com delta de pressão, tá? Agora eu vou te mostrar alguns exemplos de ventiladores que não trabalham com delta de pressão. Eles mostram para ti lá o valor lá da pressão controlada, eles mostram o valor da pressão inspiratória total. Ó, esse aqui é um ventilador que se chama Inter 5 Plus, tá? Ele tem um LEDzinho que fica mexendo aqui em cima. Fase ins e fase ex. Fase ins, fase ex. E o que que são esses LEDs, esses quadradinhos aqui? Eles expressam o nível de pressão, tá bom? Então, se a gente for contar, ó, bem aqui tá o 20, né? Sim. Então, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele tá mostrando aqui para mim que a pressão inspiratória total, que é a pressão de pico, é a pressão máxima, ela é 25, tá bom? Uhum. Na hora que eu olho lá para baixo, no botão lá que mexe a pressão, olha o valor que está aqui, 25. Quando isso ocorre, significa que o teu ventilador ele trabalha com pressão inspiratória total. Porque se eu fizer o caminho oposto, olha quanto tem de PIP aqui, 10. Se tu fizer a soma aqui, 25 mais 10 dá 35. E o valor do pico aqui está muito abaixo disso. Não vai dar certo. Então, quando o teu ventilador trabalha com a pressão inspiratória total, ele vai bater o mesmo valor do pico aqui em cima. Tá bom? Tudo bem? Tudo. Vou te mostrar um outro ventilador mecânico que também trabalha com pressão inspiratória total. Esse aqui é o Dräger, tá? Um muito bom ventilador mecânico, tá bom? Tá em modo PCV, inclusive ele tem um outro nome para PCV, ó, PC BIPAP, tá? É o modo PCV dele. Inclusive tem aí uns parâmetros diferenciados, né? Caso o paciente entre na ventilação mecânica, dá para ajustar um delta de suporte. É interessante ele, tá bom? Mas olha só que bacana. Achei o botão de pressão. Tá aqui, ó, pressão. Quanto é que tá aqui? 15. Se eu olhar lá para a pressão de pico, olha o valor aqui, ó. 15. Tá? Então, se isso aqui ocorrer, significa que o meu ventilador trabalha com pressão inspiratória total, não trabalha com delta. Tudo bem? Tudo. Passamos, tá? Nós vamos fazer o mesmo tour aqui pelas variáveis, só que aquelas que a gente já falou a respeito e que são exatamente iguais aqui, a gente vai pular. Por exemplo, frequência respiratória programada é o mesmo conhecimento que você já tem da aplicação lá em VCV, nada mudou, tá? Mas agora a gente tem uma coisinha diferente. Aqui em modo PCV, você já pode ajustar o tempo inspiratório direto. Eu sei que existem ventiladores mecânicos em modo VCV que faz isso também, melhor, se for o caso, tá? Mas com certeza o modo PCV ele tem tempo já aqui, que é o tempo inspiratório. Então trabalhar ali com um tempo inspiratório para o paciente adulto próximo de 1 segundo, um pouquinho menos, um pouquinho mais, é muito interessante, tá? Só que no modo PCV, eu tenho que levar em consideração também algumas características do pulmão. E dá para fazer isso em PCV, diferente do modo volume controlado. Tá? Eu vou te mostrar, tá? Não se preocupe, eu vou abrir agora o simulador, tu vai entender muito bem o que é isso. Tá bom? Tá. Então, olha só.
Vou aqui abrir o simulador mecânico. Vou botar em modo PCV. Vou ligar aqui a função de assistido controlado. Já liguei aqui a sensibilidade. Vou começar a ciclar. Vou só diminuir um pouquinho o tamanho dos gráficos, para a gente visualizar mais ciclos, tá? Então vou botar aqui um parâmetro inicial qualquer. Vou manter a mesma pressão aqui. Uma frequência mediana. Vou deixar o tempo em 1 segundo. Não vou mexer ainda no rise time. FO2 e PIP agora não vão ser relevantes mexer, tá? Tá aí o paciente ciclando, tá bom? Normalmente, modo PCV. Uma estratégia interessante para modo PCV é em relação ao ajuste de tempo. Porque agora, já que o volume corrente é livre, já que o fluxo é livre, eu consigo aproveitar com mais eficiência. Vou até baixar um pouquinho aqui a complacência desse pulmão, senão vai ficar muito alto o volume corrente. Só para a gente entender melhor. Aí, ó, tá? Tem como eu aproveitar e ajustar o tempo inspiratório olhando exatamente para o quanto o paciente precisa, lá no gráfico de fluxo. Tá vendo o fluxo na fase inspiratória aqui? Tu percebe que o disparo começa e na hora que o fluxo começa a desacelerar, ó, ele vai se aproximando da linha de base, vai se aproximando. Quando ficou bem em cima, que começou a fase eixo. Isso aqui é o ideal para acontecer em PCV. Porque aí, essa curva aqui, se eu fosse pintar essa área aqui de dentro, ela corresponde à capacidade de ar que cabe naquele pulmão. Então tu percebe que eu estou aproveitando toda a capacidade de ar que cabe nesse pulmão. Se eu estou aproveitando isso, eu vou atingir o volume corrente que eu quero com menos necessidade de pressão, tá? Olha só, eu vou errar agora. Eu vou deixar um tempo inch de 0,6. Vou congelar. Pá. Aqui eu tenho à esquerda um tempo inch de 1 segundo. E agora eu tenho um tempo inch de 0,6. Tu percebe que bem aqui, ó, começou a expiração? Tu percebe que faltou um espaço aqui para chegar na linha de base? Então, se isso acontecer, eu não estou aproveitando toda a complacência do pulmão. Se eu não estou aproveitando, olha lá para cima. O volume corrente, em comparação ao anterior, fica menor. Daí, se ele ficou menor, o que eu vou fazer na pressão? Aumentar. Não é uma estratégia legal. Tá? Então, uma estratégia bacana do modo PCV é que você consegue ver agora se o tempo inch está aproveitando todo o enchimento pulmonar. Aqui, ó, tu vê que ele ficou o quê? Aquém, né? Poderia aproveitar mais. Percebe que a ciclagem ela tá aí terminando um pouco antes, tá bom? O paciente não está reclamando aqui, ele continua passivo. Mas eu estou perdendo uma boa estratégia de ventilação aí. Eu poderia estar aproveitando mais esse pulmão. Eu vou fazer agora o oposto, eu vou errar muito. Eu vou deixar agora um tempo inch muito longo, tá? Ó, congelei. Pronto. Quando eu faço um tempo inspiratório muito longo, o volume corrente vai ficar lá no alto, porque eu com certeza estou aproveitando tudo que cabe ali e mais um pouco. Só que esse mais um pouco, ele só vai ter sentido se tiver o quê? Área para aproveitar, porque na hora que encosta na linha de base, aqui, ó, não tá mais entrando ar. Tu percebe que o gráfico de volume lá, ele ganha, e depois ele fica meio reto? Aqui ele não tá mais entrando ar. Então eu estou aprisionando o ar lá dentro como se eu estivesse fazendo uma pausa inspiratória. Como se o ar entrasse e prendesse. O ar entrasse, prendesse.
Não tem mais ar para entrar. Bem aqui assim, ó, já podia ter interrompido o tempo ins, mas eu pesei a mão. Eu errei. Eu Uhum. deixei um tempo além da complacência do pulmão. Então, só olhando esse desenho aqui, ó, eu acho que um momento bom para fazer a ciclagem seria mais ou menos bem aqui, ó. Concorda comigo? Uhum. Então tu consegue ajustar o tempo adequadamente em modo PCV só Sim. olhando para essa curva, tá? Então eu Tá. tô vendo aqui, poxa, olha, tá além, ó. Eu tô perdendo ali um espaço. Vou reduzir um pouquinho. Olha, já encostou mais, tá só um pouquinho à frente. Aí eu posso vir aqui, ó, reduzir mais um pouquinho, ó. Agora parece que ficou preciso, tá vendo? Tocou, abriu a válvula expiratória. Tocou, abriu a válvula expiratória. Assim eu consigo aproveitar bem o enchimento do pulmão sem ficar travando esse ar lá dentro. Tudo bem? Achou legal esse ajuste de tempo INS aqui em modo PCV? Uhum. Uhum. Diferente lá do volume controlado. Volume controlado, qualquer tempo que tu colocasse, ele ia mandar aquela quantidade exata de volume de ar. Uhum. Aqui não. Você aproveitar o enchimento do pulmão vai interferir no volume corrente. Se por acaso você não aproveitar, deixar um tempo INS muito curto, olha lá o volume, o quanto que despenca. É porque não tem, Muito. né? Não é controlado, né? Aí, né? Oi? Porque não é controlado, né? Sim, tá? Não é. Se tu perder o enchimento pulmonar aqui, o volume vai despencar. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado quando ajusta o tempo. E o tempo em modo PCV, ele é muito mais importante do que em VCV, tá? Em VCV vai ser aquilo e pronto. Se tu deixar em 1 segundo, 0,5, 0,6, não interessa, ele vai mandar no tempo que tu quiser. Agora em Uhum. modo PCV, se tu não souber ajustar e aproveitar certinho a área de enchimento pulmonar, tu vais o quê? Ter risco de perder volume corrente. Tudo bem? Uhum. Prontinho. O que a gente tinha para falar sobre o tempo INT em modo PCV é isso, tá? Daí agora, para a gente entender melhor desses conceitos, né, de aproveitamento do pulmão, eu rapidamente vou fazer aqui uma abordagem sobre alguns conceitos que são muito importantes para a ventilação mecânica, tá? Que é justamente o conceito de complacência e a elastância. Aqui à esquerda eu tenho o conceito de complacência sendo explicado. A complacência é a expansibilidade do pulmão, tá? É a capacidade que o pulmão tem de distender, tudo bem? E a Uhum. elastância é o contrário. Já é a capacidade que ele tem de retrair, de recolher, tá? Agora que a gente já entende isso, eu te coloquei aqui duas situações. Um aqui à esquerda, eu tenho uma bola, né, de couro, e aqui eu Uhum. tenho um balão. Essa bola de couro aqui à esquerda, ela vai ter dificuldade de expandir muito, porque ela é dura, ela é rígida. Então a complacência dessa bola aqui vai ser uma complacência reduzida, tá? Uhum. E na hora que ela encher, a força para querer retrair vai ser muito maior. Então essa bola aqui ela vai ter uma elastância muito maior, tá? Uhum. Isso aqui é típico do pulmão restritivo, que era o pulmão da tua paciente. Era um padrão misto, mas o padrão restritivo dela estava falando muito mais alto, tá bom? Uhum. A direita é o contrário. A bexiga ela abre com muita facilidade, Já tá? de trás. Uhum. Só que tu já pegou uma bexiga e deu aquela esticada assim bem forte antes de soprar ela? Uhum. Parece que ela fica estilhaçada, né? Toda Sim. arregaçada. Quando isso acontece, o recolhimento, o retorno dela fica prejudicado, tá? Talvez uma comparação até melhor do que a bexiga seria colocar aqui uma imagem de uma sacola de plástico de um supermercado.
ela enche com muita facilidade. Mas na hora que tu tira todas as compras de dentro, ela não consegue esvaziar adequadamente, porque a elastância dela é muito comprometida. Então, um pulmão obstrutivo, eu vou ter uma complacência muito alta, dá para encher esse pulmão muito fácil, mas esvaziar ele é muito difícil, porque ele é todo arrebentado. Tudo bem? Tudo bem. Ver ajuste de tempo inspiratório e PCV e sua associação com as características das mecânicas na curva fluxo versus tempo no simulador. A gente já fez isso, tá? Uhum. Já fizemos isso. Saímos do tempo inspiratório e agora a gente vai falar dessa variável aqui que eu ainda não falei, tá? Durante a nossa mentoria. Ela se chama Rise Time, tá bom? O que é o Rise Time? Ele tem vários nomes a depender do ventilador. Tem ventilador que está escrito rampa, tem ventilador que está escrito tempo de rampa, tem ventilador que está escrito tempo de subida, e assim quanto os outros ventiladores devem ter outros nomes. Mas o Rise Time, ele tem uma única aplicação. O que é? O que é o Rise Time? Ele é dito como sendo um ajuste fino da ventilação. Então, toda vez que você ler ou ouvir alguém comentando sobre ter realizado ou que é necessário realizar um ajuste fino, significa que a gente tem que ajustar o rise time, tá bom? Ajuste fino. Isso, ajuste fino da Uhum. ventilação mecânica. E o que esse rise time faz, tá? Você vai observar o rise time principalmente aqui no gráfico de pressão. Tu percebe que essa curva aqui, na hora que ela vai subindo, ela não sobe totalmente reta, ela está um Sim. pouquinho inclinada, tá? O que significa isso? É que eu estou pressurizando o pulmão de uma forma um pouco mais gradual, um pouco mais lenta, tá? Isso é importante. Porque se tu deforma o pulmão muito rápido, flupt, vlupt, tem associação com risco de lesão, tá? Então tu colocar um pouquinho de rise time, aumentar um pouquinho, deixar um pouquinho inclinada a curva, é uma coisa que é interessante. Inclusive lá no módulo de assincronias ventilatórias, existe uma certa assincronia que a gente corrige ela aumentando esse rise time, deixando essa pressurização um pouco mais lenta, um pouco mais deitada. Bora ver o rise time aqui no nosso simulador. Tá aqui o paciente ciclando, tá? Ele tá com um rise time de 0.3. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aumentar 2 pontinhos do rise time. Pulei para 0.5. Eu quero que você observe como que vai ficar a inclinação agora da curva. Olha só. Viu a diferença? Percebe que ela ficou um pouco mais deitada? Uhum. Sim. Então, se eu deixei essa pressurização mais lenta e o tempo inspiratório continua sendo 1 segundo, tu percebe que na hora que a pressão foi atingida, faltou isso aqui de tempo, né? Uhum. Essa linha aqui em cima que eu estou marcando aqui, ela não tá menor do que essa aqui? Tá, Hã? tá. Ela tá, né? Por que isso aconteceu? Porque o tempo continuou o mesmo, ainda é 1 segundo de inspiração. Como aqui eu pressurizei esse pulmão de forma mais lenta, faltava só isso aqui para acabar. Então o que acontece com o fluxo? Fica mais baixo e o volume corrente fica um pouco também mais o quê? Baixo. Então, o Rise Time em modo PCV, ele tem essa característica. Se você aumenta ele, ele vai diminuir o fluxo e vai diminuir o volume corrente. Eu vou diminuir ele mais aguçado agora, de uma forma mais evidente. Olha só como vai ficar o ciclo. Olha só. Olha como ficou bem mais deitado. Ele só atingiu a pressão máxima quase no final da inspiração.
Olha o fluxo como ficou bem baixo. Olha o volume aqui. Bem baixo, tá? Então, o rise time, ele interfere no ganho de volume corrente. Por isso que a gente não pode pesar muito a mão, como eu estou fazendo, nem deixar ele extremamente rápido. Olha só como fica rápido. Olha a curva de fluxo aqui. Tá vendo como ela dá um pico lá em cima rápido? Ó, Uhum. pô, eu tô deformando o pulmão muito rápido, eu tô abrindo ele de uma vez. Isso também O não é meio bom. termo seria quanto? O volume? O No rise texto desse. time em É. torno de 0,2, tá? Uhum. 0,2 a 0,3 segundos, tá bom? É um bom rise time, só para dar aquela amaciada no enchimento pulmonar. Não Uhum. posso pesar muito o rise time porque ele faz o que com o volume? Ele faz o volume cair. Ele alguém hã? Não entendi. Quando o quê? Quando Quando você que alguém aumenta demais o rise time, o que aconteceu com o volume corrente? ele aumenta. Não, preste atenção. Ó, olha, tá vendo o rise time aqui? Tá vendo Sim. aqui? Uhum. O que eu tô fazendo com ele? Tá aumentando. Aumentando. Vou confirmar. Olha só, vou congelar. Eu aumentei ele, ficou mais lento. Olha o tamanho Ui, do fluxo que gerou. Menos descarregou o fluxo. celular. Tá. Menos fluxo, Ah, sim, sim, sim. tá? Tá, tá. Se tu Aham. gera menos fluxo, o que acontece com o volume? Menos Menos volume. volume. Então, Ah, o rise time ele tem esse poder, tá bom? Então, uhum. por isso que a gente não pode pesar demais a mão, tá? Entre 0,2 a 0,3 tá ótimo. Tudo bem? Uhum. Dúvidas em relação ao rise time? Não, agora eu entendi. Eu via, mas eu não entendi o que que era a importância dele. Pronto, muito bom. Então Uhum. E nem a da ele dá pausa. uma amenizada naquela pressurização rápida pulmonar. Tudo que é Uhum. demais, de alguma forma vai prejudicar o paciente, tá? Então ele pressuriza o que um pouco mais gradual, um pouco mais lento. Tudo bem? Exato. Então ele dá uma amenizada. Isso, ele ameniza a pressurização pulmonar. Eu vou falar um nome técnico agora, tá? Essa Uhum. deformação pulmonar muito rápida, ela tem um conceito de strain rate, tá? Strain rate, tá bom? Então Uhum. a gente diminui o strain rate desse pulmão para ele deformar de uma forma mais o que? Gentil, mais amena, tá bom? Tá. Deixa eu colocar só esse celular para carregar para poder Tá bom. Me avisa quando for pra gente retornar. passar rápido. Alguma dúvida do Rise Time? Não, não, deu para entender. Vou te dar uma outra informação bem bacana do Rise Time, tá? Uhum. Na hora que tu coloca um pouquinho de Rise Time, tá bom? O Uhum. que tu acabas fazendo? Tu diminui o pico de fluxo ins, né? Sim. E o pico de fluxo ex, ele continua inalterado, tá bom? Uhum. É interessante, na verdade é muito interessante, que você tenha uma certa diferença entre os picos de fluxo. Um Uhum. tem que ser maior do que o outro. Qual é que tu achas que tem que ser maior? O ins ou o ex? Depende da doença do meu paciente. Não, tá? Não. Não, mas Não tá. depende, tá? Eu tô te Uhum. afirmando que o rise time, ele consegue baixar o pico de fluxo ins. Quanto Uhum. mais lento ele tá, menor o pico de fluxo inspiratório. E o ex, ele fica inalterado em virtude de uma associação direta do rise time. Então, quando eu coloco um pouquinho do rise time, eu diminuo o ins e deixo o ex maior. E isso Uhum. é muito bom, tá?
Se eu tiver um pico de fluxo inspiratório muito maior que o eixo, eu não vou conseguir, por exemplo, remover secreção. Uhum. Porque o sentido do fluxo tem que ser para fora. Sempre maior para fora. E eu só consigo fazer isso em modo PCV se eu botar um pouquinho de rise time, tá bom? Então, o rise time ele favorece a essa diferença de pico de fluxos, onde o expiratório ele tem que ser maior, Uhum. tá bom? Só de ligar aqui. Tudo certo? Tudo certo? Só baixar aqui. Tá. Certo. Posso passar? Pode. Algumas características gráficas, né, que eu já citei, né, mais cedo. Só vou aqui confirmar, tá? Quando eu modo para modo PCV, eu tenho algumas características que são bem diferentes de quando era o VCV. Isso aqui eu já repeti lá atrás, vou só ratificar. O enchimento aqui no gráfico de volume, ele não é mais aquele reto, né? Por que não é mais reto? Porque o fluxo não é quadrado, tá? Quando o fluxo vira um fluxo desacelerado, isso aqui já fica abaulado, igualzinho o que na expiração. Tá bom? Uhum. Tudo bem? Tudo. O fluxo aqui é desacelerado. Além de desacelerado, ele é um fluxo livre. Significa o quê? Se o paciente quiser fazer força para inspirar aí, se ele conseguir disparar, ele vai atingir aquele fluxo que ele quer, se ele tiver força para isso, tá? Então é um modo que vai se adaptar muito bem ao paciente. E aqui na curva de pressão, ela é totalmente o quê? Controlada pelo modo, diferente lá do modo VCV, tá bom? Sim. Daí a gente pode ter um probleminha no modo PCV. Porque a gente está saindo de um paciente que estava acostumado a ficar encostado, passivo na ventilação mecânica, e agora, no modo PCV, tu já tens um paciente, principalmente se ele tiver no time legal ali da parte clínica, baixando sedação, desligando sedação, agora tu tem um paciente parcialmente ativo ou potencialmente predominante já na ventilação. Aí entrou um cara novo na jogada, que é o tempo neural do paciente. Não tinha antes. Até aqui, todas as situações clínicas que nós falamos a respeito era de total passividade. Só que agora esse modo ele abraça muito bem o paciente que está ativo. Só que pode dar problema. Como assim, Walter? Como agora eu tenho duas vias de importância, eu tenho o ajuste do ventilador e tenho a vontade do paciente em respirar, eu tenho que dar liberdade para o paciente. Como que eu faço isso? Eu tenho que dar mais o quê? Abertura para ele entrar na ventilação. Se eu manter os mesmos parâmetros ventilatórios anteriores, com uma frequência programada no ventilador um pouco mais alta, os dois tempos vão se bater um com o outro. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu um empilhamento de ar. Tá vendo? O ar ficou empilhado, gerou tipo um duplo disparo aqui. Olha só. Eu tenho aqui o disparo na máquina, né? Sim. Quando a máquina estava terminando ainda a fase expiratória, o paciente já fez força, quase que em cima. Quase que em cima. Gerando um padrão de duplo disparo, empilhamento. Por que isso aconteceu? Porque o tempo da janela de tempo está coincidindo com o tempo neural do paciente. Isso não é bom. Isso se chama sobreposição de ciclos. É quando a janela de tempo que você programa está brigando com o tempo neural do paciente.
Então, o que que eu tenho que fazer aqui em PCV quando eu ver isso acontecer? Eu tenho que fazer o quê? Uma liberação dos ciclos. Eu tenho que liberar ciclos. Como que eu faço isso? Eu preciso ajustar uma frequência respiratória programada que nós chamamos de apoio. O que que seria a frequência respiratória programada de apoio? Tu vai pegar essa frequência respiratória lá de baixo que tu ajusta e puxar ela lá para o limite inferior. Porque aí eu vou dar liberdade para o paciente querer respirar. Ó, esse aqui é um caso clínico em andamento. Aqui é o mesmo paciente brigando com o tempo da janela no ventilador e eu fiz uma mudança de parâmetros ventilatórios. Eu peguei a frequência respiratória aqui e eu reduzi ela para 12. Deixei ela lá embaixo. Tava de quanto a frequência no outro? Aqui eu não disse quanto é que ela estava, tá? Aqui eu não disse. Mas independente de quanto ela estava aqui, tu tem que observar o que está acontecendo. Então eu tenho um ciclo da máquina em seguida do paciente, um em cima do outro. Isso é uma sobreposição. Independente de quanto estava aqui, você tem que reduzir. Se tivesse aqui em 13, por exemplo, tu tinha que reduzir. Se tivesse em 12 aqui, tu tinha que reduzir. O número aqui não importa. O que importa é o que tu vai ter que fazer. Tá? Então aqui foi feita uma redução. Na hora que eu faço essa redução, aquela sincronia, que é aqui um duplo disparo, ela sumiu. Ó. Agora todos os ciclos estão sendo iniciados por quem? Pelo paciente. Pelo paciente. Não tem mais briga. A partir do momento que o paciente fica dominante na ventilação mecânica, o meu olhinho ele vai mudar completamente. Porque agora eu tenho que olhar literalmente a atividade do paciente. Tem como eu fazer isso de uma forma mais prática, objetiva? Tem. Nós chamamos de P01. Já ouviu falar na P01? Não. A P01, ela é uma pressão de oclusão que o ventilador faz automaticamente, mínima, que tu nem percebe. Que ele consegue medir os primeiros 100 milissegundos de contração diafragmática. Então, tá vendo aqui o gráfico de pressão? O gráfico de pressão ele não vai para baixo aqui? Sim. Para disparar a máquina? Não vai dar essa puxadinha aqui para baixo? Sim. Então, a P01 ela consegue aferir os primeiros 100 milissegundos. É muito rápido e é muito curto. Dependendo da qualidade da máquina que tu tiveres, ela vai ser muito precisa. E algumas máquinas como essa aqui, ó, que eu tô mostrando para ti, aparece on time, aparece ao vivo e de graça ali para ti o valor da P01, sem precisar você fazer nada. Você só vai olhar para ela. Mas Tá? tu programou para que aparecesse ou não? Ah, tem ventilador mecânico que já vem aparecendo lá, de graça. Tá. Tá? Tem outros que tu tem que buscar aonde é que tá aparecendo a P01. Isso vai o quê? Alternar de ventilador para ventilador. Tá? O mais É que nem importante... essa pausa respiratória. Vai ter essa opção pra gente ir lá Que nem o e quê? colocar. Tipo que nem a pausa respiratória que a gente tem que colocar. Esse PO1, a gente também... P01. A gente tem que colocar também em alguns ventiladores, já, os que Em não alguns mostraram. ventiladores, sim. Em alguns ventiladores, inclusive, eles não têm a capacidade de fazer automaticamente. Daí eles pedem para tu fazer manualmente ela. Como é que faz ela manualmente? Tu segura o botão de pausa expiratória, aí na hora que o paciente faz força, tu segura, aí depois solta. Aí ela calcula para ti a P01. Tem ventilador que tu tem que fazer manual, tá? Tem ventilador que já te mostra ao vivo, que são até melhores. Mas o que mais a gente tem que se preocupar com a P01
Não é como a forma do ventilador te mostrar. O importante é que ele te mostre de um jeito manual ou automático. O importante é que ele mostre para ti. Uhum. O que a gente tem que se preocupar é com o valor dela. Porque existe um valor de normalidade para a P01. A P01 é considerada normal quando ela está entre 1.5 a 3.5, tá? A Uhum. P01, ela tem uma associação com duas coisas, tá bom? Ela tem uma associação com o drive ventilatório, tá? Então, se tu tiver uma P01 com um valor de normalidade menor do que 1.5, significa que o teu drive tá o quê? Deprimido. Ainda não tá tão eficiente assim. Então o paciente ele tá acordando, mas o drive ventilatório dele, que é o comando do centro respiratório, ainda tá preguiçoso, tá? Pode ser por várias situações isso. Pode ser porque ele ficou muito tempo em ventilação controlada. Pode ser porque ele tem muita fraqueza muscular, tá? Que nós chamamos de FAUT, tá bom? Que é a fraqueza muscular adquirida na UTI, tá? Pode ser porque ele ainda está com o efeito da sedação ainda circulando na corrente sanguínea dele. O médico fez o stop de manhã, mas até o final da manhã ainda não saiu tudo. Tudo bem? Uhum. Então existem algumas coisas que podem interferir nisso. Pode ser que tu tá botando ainda, mesmo com ele entrando, pode ser que os parâmetros ventilatórios, aqui o delta, esteja alto. Talvez ele esteja fazendo ainda pouca atividade, porque a ajuda está muito grande. Pode ser que nós Uhum. chamamos de uma situação de superassistência. O paciente em superassistência, ele fica com um drive preguiçoso. É a mesma coisa que eu te der mais comida do que tu Uhum. precisa. Tu quase não vai ter fome. Sim. Entendeu? Então eu tenho que dosar isso. Eu não posso dar muito parâmetro para ti, porque senão tu fica preguiçoso. Mas também eu não posso dar de menos, porque senão esse drive aqui, ó, ele pode ficar o quê? Exacerbado, tá? Ele fica muito aumentado e não é bom também. Então a P01, se ela tiver menor do que 1.5, significa o quê? Que o drive tá deprimido, tá preguiçoso, tá bom? Uhum. Se eu tenho a P01 maior do que 3.5, aí o meu drive ele já está o quê? Hiperestimulado, exacerbado, que também não é bom, Uhum. tá? Então eu tenho que medir essa força que eu dou do ventilador. Então se a P01 está muito alta, o que eu posso fazer na pressão? Vou ajudar mais um pouquinho ele, para ver se baixa um pouquinho esse ímpeto dele. Se a P01 já tiver muito baixa, aí eu posso tentar o quê? Reduzir a ajuda do ventilador mecânico. É uma forma, tá? Uhum. Daí tu vais investigar qual que vai ser a melhor estratégia ali pro teu paciente. Tudo bem? Esse aqui, Uhum. por exemplo, quanto é que tá a P01? 1,8. Não tá dentro da normalidade? Tá. Então, ótimo. Então a gente o quê? Poderia manter a conduta ou aproveitar a oportunidade. Por quê? Poxa, a gente está fazendo stop de sedação. Eu reduzi a frequência programada para o paciente ter liberdade no jogo. Ele tá entrando e o drive dele tá bom. O que que isso pede? Qual que Eu seria devo... o próximo Ah, passo? tá. Depois a gente já tinha ajustado, passar ele para pressão suporte? Muito bom, tá? Mas Sabe, antes antes disso, eu achava antes, ei, Walter, que tipo quase assim, que eu tu quero esquece o meu nome, né? Nossa, que maldade, fiquei arrasado agora. eu achava que, tipo assim, se eu quero trabalhar, que meu paciente comece a entrar na ventilação na minha cabeça, eu já tinha que passar para pressão suporte. A gente fez Eu, isso aqui?
Na minha cabeça, eu achava que Mas, sempre que o ó, paciente começou a ter drive, eu tinha que passar logo. mas a gente fez isso aqui? Não, Não, tu pode ser o quê? Gradual no processo, sim. entendeu? Tu pode ser gradual. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente começou a nossa mentoria hoje 2h30, né? Uhum, São 4 da tarde. A gente já alcançou isso. Isso pode ser uma realidade no teu plantão. Tu uhum, podes, por exemplo, ter notado que o paciente 2h30 começou a apresentar um drive ali. uhum, Clinicamente ele tá melhor. Daí tu vai conversar com a equipe médica. Doutor, olha, o paciente já tá querendo participar e tal. Vamos desligar a sedação dele? Aí o médico, pode, desliga lá. Desligaram. uhum, Aí tu percebe que o paciente já mudaste para PCV. No início ele gostou de cara, mas estava ainda encostado. Mas depois ele começou a brigar. Porque o drive dele começou a bater com a janela de tempo do ventilador. Aí o que, que a gente uhum, fez? Reduz essa frequência, deixa ele ficar mais autônomo ali. Ficou uhum, bem, olha só. Tá ativo na ventilação mecânica agora. Agora eu já vou me preocupar com a P01. Olha, a P01 tá boa, então o drive dele tá legal. Já não é uma oportunidade para passar para PSV? uhum. Então talvez tu consiga fazer isso num único plantão de 6 horas. Talvez precise de mais tempo, mas isso a gente não precisa ter pressa. A gente não pode correr com o negócio, entendeu? A gente tem Porque que senão andar. acontece aquilo, né? Tipo, passa para o suporte e depois tem que retornar de novo para a Exato. passada. Inclusive é uma prática que não é adequada, mas infelizmente a gente vê ainda acontecer. Às Uhum. vezes o paciente fica em pressão de suporte o dia todo. Aí quando chega à noite, voltam para modo Volta. controlado. Entendeu como é que é? Então é Uhum. complicado. É complicado, tá? Tá. Só que antes da gente passar para PSV, a gente vai fazer essa atividade aqui de fixação, tá bom? Uhum. Para a gente dar uma fortalecida nesses conceitos. Pode ler para a gente o caso clínico? Tá. Paciente do sexo feminino de 43 anos de idade, 1,55 de altura, dá entrada na urgência com queixa de desconforto respiratório, queda de SpO2 ao esforço médios e relata dor na região torácica. Médico solicita exame de admissão, uma TC de tórax com achado de vidro fosco na região de periferia. De periferia. Isso, periferia. Com comprometimento de aproximadamente 25 a 30%. 48 horas após, paciente cursa com sinais de desconforto em repouso, com SpO2 de 83%, sem resposta positiva à VNI e uso de máscara com reservatório. Sendo assim, deu entrada na UTI com TC atual, com acometimento pulmonar de aproximadamente de 50% a 60%. Vixe, já tá. Sem respostas, terapia, equipe opta iniciar procedimento de intubação. Médico propõe uma sedação, a sedonalgesia com RAS -2 a menos. Natália? Acho que caiu. Pera aí. Então, em modo PSV, eu tenho que me preocupar com a monitorização da P01. Olha lá, tá boa a P01 dela? Sim ou não? Sim. Tá, né? 1,9 tá segurando. Tem que ficar entre 1,5 a 3,5. Uhum. Então a paciente está com drive efetivo, tá em modo PSV. Próximo passo aqui é eu ajustar um tempo de apneia ali de 15, 20 segundos. Caso ela venha voltar o que a rebaixar, aí vai entrar um modo de segurança, um modo backup. Não pode deixar de esquecer de ajustar a ventilação de backup, tá? Em modo Uhum. PSV, que é uma segurança que tu vai ter, caso ela volte a ficar preguiçosa. Sim. Ó, a saturação deu uma quedinha para 93, ó, ainda tá segurando, mas ela tá se aproximando o quê? Do limite inferior, né? Então eu vou Sim. subir só um pouquinho a FO2, ó. Botei aqui em 25%, tá bom? Só um pouquinho.
E tem um detalhe do modo PSV que eu quero que tu te atente muito agora. Tu lembra do tempo inspiratório? A estratégia que a gente fez para ajustar lá no início em modo PCV? Não. Não lembra? Como é que a gente ajusta o tempo inspiratório em modo PCV? É olhando para onde? Não lembro. Para o Não gráfico lembro. de fluxo na fase Ah, inspiratória. inspiração. A gente não tem que aproveitar o É por isso que enchimento eu não gosto de pulmonar? ficar com o celular, porque fica chegando notificação do grupo, aí distrai. Eu sou uma pessoa que me distrai com até se passar uma mosca na minha frente. Tá, mas não te preocupa que eu vou ficar gravado, só te concentra aqui, tá? Tá. Uhum. Lembra que a gente tem que aproveitar o enchimento pulmonar? Uhum, uhum. Bora olhar esse gráfico de fluxo aqui. Eu tô aproveitando todo o enchimento pulmonar? Não. Não tô, né? A abertura da válvula aí está começando quase no meio, ó. Uhum. Ainda tá faltando tudo isso aqui. Como é que eu faço para descer isso para cá? Eu posso mexer na porcentagem de ciclagem. A porcentagem de ciclagem, ela vai mexer de forma indireta no tempo. Por que indireta? Porque eu não tenho controle sobre o tempo INS. Uhum. Porque esse modo aqui é o paciente que vai respirar da forma que ele quer, da forma que ele quiser. Então Sim. tenho como influenciar. Como é que eu influencio? A porcentagem de ciclagem, ela é inversa ao tempo. Se eu pego a porcentagem de ciclagem e diminuo, começo a diminuir ela, o tempo INS vai aumentar. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho ela e vou olhar o gráfico de fluxo. E vou ver como é que tá. Ó, já baixou mais. Mas ainda falta um espacinho, né? Sim ou não? Sim. Beleza, então vou baixar mais um pouquinho. Em 20. Ó, já chegou bem próximo agora. Já aproveitei mais o enchimento pulmonar. Deixa eu baixar mais. Vou baixar mais um pouquinho. Ainda falta, né? Deixa eu ver agora. Aham. Vou baixar para 10. Olha, agora ficou em cima. Percebeu? Uhum. Agora eu aproveitei legal. Uhum. Eu aproveitei tanto que olha para quanto foi o volume corrente. Como eu aproveitei, 318. como eu aproveitei bem o pulmão dela, ele subiu mais um pouquinho. Aí o que, que eu posso Uhum. fazer, já que ele subiu um pouquinho? Isso diminui a pressão? Baixar um pouquinho a pressão. É uma Uhum. oportunidade. Se eu baixo um pouquinho a pressão, se eu tiro a ajuda do ventilador mecânico, eu vou forçar com que ela participe mais um pouco. Uhum. Então eu vou ficar, sempre que eu diminuir o suporte, eu tenho que ficar acompanhando o quê? A P01. Ó, subiu para 2.3. Qual que é o limite da P01? 3,5, acho que é Tá isso. segurando? Tá. Então ótimo. Olha a saturação para quanto foi agora. 100%. O que, que eu posso fazer com a FO2? Voltar para 21. Voltar para 21. Então tu percebeu que esse jogo em PSV, ele é muito dinâmico? Uhum. E isso vai mudar, Natália, muitas vezes no plantão. De repente, olha, aqui eu espero, né, todos nós, que a paciente esteja acordada já, Uhum. com o tubo na boca. Ela pode estar reclamando, agora que ela pode estar começando a ter noção do que está acontecendo na vida dela. Ela pode estar com Uhum. dor na garganta. Ela pode estar começando a referir dor no corpo de estar muito tempo imóvel, fraca, entendeu? Uhum. E isso muda muito. Às vezes tu muda de decúbito, muda todo o cenário. Então, ventilar um paciente ativo na ventilação não é fácil. Quando ele está passivo, as estratégias são mais precisas. É isso e tu pô, ajusta.
Isso, gasometria, pô, ajusta. Alterou frequência respiratória ideal, ajusta. Aqui não. Aqui tu vai ajustar tudo de acordo com o que ela quer, do que ela refere, tá? O próximo passo a partir daqui é clinicamente ela melhorando, a gente ir encaminhando para um teste de extubação. Aí existem vários testes de extubação. O que eu mais gosto de utilizar é tirar a paciente da ventilação, tá? Tirar e conectar ela num tubo T, numa macronebulização. Porque, ao meu ver, é o que mais se aproxima do que ela vai ter aqui fora. Mas não é um teste que é melhor do que outros no ventilador mecânico. A gente vai ver esse teste? Os testes de extubação são o seguinte. Primeiro, tubo T. Daí você avalia a paciente ali durante 30 minutos e avalia a frequência respiratória se continua normal. Avalia os sinais vitais dela se continuam sem alterar durante o teste. Conversa com ela. Avalia a parte cognitiva dela, se ela está conseguindo compreender muito bem comandos. Você vai avaliar a permeabilidade da via aérea. Se é uma paciente que está muito secretiva. Se ela consegue tossir, consegue deslocar a secreção, proteger a via aérea dela. Você pode fazer alguns testes juntos com a fonoaudiologia para ver se tem algum edema ali. Porque se tiver edema, tem risco de na hora que você tirar o tubo, aquela via aérea fechar. Então a fono é muito importante nessa hora. Então você escolhe o teste que você vai fazer, tá? Eu particularmente prefiro muito fazer o teste no tubo T, tá? Mas na literatura não tem diferença entre os testes. Você pode fazer um teste aqui, por exemplo, no próprio ventilador. Pode baixar a pressão de suporte para 0 e deixar só a PIP. Esse aqui é um teste em CPAP. E ver como a paciente fica. Ó, a P01 dela subiu? Subiu ou não? Ah, o quê? A P01 dela subiu? Não. Tá segurando. Tem outro teste de extubação que é pressão de suporte de 0 e PIP de 0. E ver como a paciente se comporta. Olha lá, a P01 dela tá segurando? Tá. Tá segurando. Mas a saturação dela caiu. Dela foi para 8. Passou no teste? Não. Não passou no teste. Entende como é que é? Então, na hora do teste, a gente monitoriza como a paciente está. E você pode escolher qualquer um desses testes. Tubo T, pode fazer teste em CPAP, que é só a PIP. Pode fazer Deixar por 30 minutos no tubo T? O teste de respiração espontânea é no mínimo 30 minutos de avaliação. Tá? No mínimo 30. Porque às vezes tu pode botar rápido, em 5 minutos ela aguentar, mas em 15 ela falhar. Entende? Esse módulo aqui não é um módulo de estratégias de desmame ventilatório. Tá? Até porque as estratégias de desmame ventilatório, elas são diversas. Tá bom? Os testes de respiração espontânea, eles são diversos. Aí o que eu te recomendo? Você se adequar. Por isso que eu não abordo tanto nesse módulo testes de respiração espontânea, porque em teoria tu tem que seguir a regra do que é institucionado para ti. Então cada hospital deveria pelo menos ter um checklist de extubação. Porque isso é segurança para o paciente. Então, se chegar ao ponto clínico de tu, poxa, olha, eu acho que já dá.
melhora de raio-x, melhora de exame laboratorial, o balanço hídrico dela não tá fechando positivo, tá fechando neutro, ela tá reativa, tá cognitivamente boa no leito, tá acordadinha, tá com parâmetros baixos ventilatórios. Poxa, olha, vamos avaliar essa paciente aqui, vamos. Pega o checklist e faz todo o roteiro que tá no checklist. Isso que a gente tem que fazer, tá? O que é preocupante é quando a tua instituição não tem checklist. Ou pior ainda, tem e ninguém segue, tá? Então assim, tu já pegou o teu checklist do teu hospital que tu trabalha? Uhum. Dá uma lida nele. Lá vai estar o teste que eles querem que você execute. Lá vai estar o tempo que eles querem que você execute. Quais sinais que tu vai monitorizar. Então não tem como tu errar. Tu vai botar ali e seguir. E o mais bacana do checklist é que a responsabilidade não é só tua. É do médico, enfermeiro. Vai ter que ter assinatura do médico. Vai ter que ter assinatura do enfermeiro, do fisioterapeuta, do técnico. Então é um comprometimento de todo mundo. Se a extubação for executada, ela tem que ser de comum acordo. Não é uma responsabilidade da fisioterapia, é de todos. É de todos. Tudo bem? Tudo bem. Tranquila? Tranquilo. Tranquila, Eu vou tranquila? revisar. Antes da gente passar para outro módulo, eu vou revisar isso aqui tudo. E não vou estar esse final de semana de plantão, então dá para mim revisar tudo. Só não vai perder o Black Friday. Não, eu não vou fazer hoje. Pagamento. Tu adquirindo o módulo, tu agenda para quando tu quiseres, tá? Uhum. Agenda para quando tu quiseres. Eu vou parar aqui a apresentação para eu te olhar melhor. Não, a gravação tá rolando, tá? E oficialmente você finalizou o módulo 1. Foi bem assim, o básico mesmo, mas assim, essencial, né? Porque eu não ia conseguir compreender o próximo módulo se deixar tudo isso para trás. O módulo 1, ele é um módulo que ele é direcionado e objetivo para prática clínica, tá? No módulo 2, a gente vai pegar isso e vai aprofundar. Tá bom? É um módulo Módulo mais 2 qual aprofundado. é? É esse que vem nas sincronias, é o último, não É é? o último. É o É o último, último. tá? O módulo 2, tu vais aprofundar a respeito de interpretação gráfica, monitorização A da gente viu mecânica. pincelado, né? Bem por alto, né? Não foi nada pincelado. Foi o quê? Objetivo. Aham. Eu não deixei de te dar nenhuma informação que seja importante. Uhum. Mas tem muito mais coisa para aprofundar. Entendeu? No módulo 2 a gente vai fazer isso. Então, Uhum. Tu interpretação acha que já gráfica tem, tipo, que a avançada. gente já entra logo, tipo, semana Olha, que qual, vem? qual, qual que é a minha sugestão para ti, tá? Uhum. Adquire o quanto antes o módulo aqui no Black Friday, tá? Uhum. E a gente agenda mais para frente. Pega esse primeiro módulo, vê, revê, tá? As gravações. E o nosso contato, ele não terminou. Uhum. O programa de mentoria, ele é contínuo. Esse material gravado, ele vai estar livre para você ver quantas vezes você quiser. Além disso, se precisar, você pode entrar em contato comigo sobre discussão de casos clínicos seus, Uhum. sobre dúvidas, para a gente continuar o quê? Fazendo com que esse conteúdo faça sentido na tua rotina. Que nem a gente fez com aquele caso clínico da tua paciente, que foi excelente aquilo lá. Tu Uhum. aprendeu e evoluiu muitas situações do dia a dia que são raras de acontecer. Se tu não traz nada para mim, eu não vou ter como interagir contigo, tá? Uhum. Então a comunicação entre nós dois é aberta. Tá bom? A gente finalizou o conteúdo, mas a Uhum. consultoria ela continua. Tá? E se eu Então, tiver online ali na hora, eu já respondo na hora mesmo, que nem foi naquele dia lá de manhã. tá.
tá bom? Logo, logo, lá nos próximos dias aí, eu já vou te enviar o teu certificado desse primeiro módulo, tá bom? Faz adesão, né? Se quiser fazer logo dos 2 módulos agora, o 2 e o 3, pode fazer, que tá na semana promocional. E a gente agenda mais para frente, porque quanto mais tu conseguir absorver esse primeiro módulo, quando chegar no segundo, tu vai aproveitar ele ainda mais, entendeu? Certo. E eu queria te dar um feedback agora em relação ao teu aproveitamento do primeiro módulo. Eu fiquei muito feliz, tá? Principalmente com o teu rendimento hoje. A tua atividade de fixação, ela foi muito boa. Eu pouco acrescentei, tá? Eu gostei muito do teu aproveitamento. Tu aprende muito rápido. Tu és muito curiosa, entendeu? Isso é bom. Ser curioso é bom, porque tu vai atrás da dúvida. Tu não espera a dúvida cair sobre ti, entende? Isso é bom. Gostei muito da dinâmica, tá? De toda essa mentoria do primeiro módulo. E eu espero que tu não perca essa fome, tá? Porque, infelizmente, não são todos os fisioterapeutas que têm essa preocupação, tá? Eu, por exemplo, tenho muito essa preocupação, por isso que eu, de forma pioneira, iniciei um projeto desse, de mentoria individualizada. Para mim era muito mais fácil botar uma turma de 10 pessoas e dar a mesma aula. Entendeu? Mas eu sei que lá no fundo o aproveitamento não ia ser aquele que eu queria, tá? Sim. Então, do teu lado, essa tua atitude é muito louvável. Então, eu espero que o mundo não te contamine de forma alguma, que tu continue assim, estudiosa, te aperfeiçoando para o melhor do teu paciente, tá? Eu tenho muito orgulho dos meus alunos que se formam nos módulos de mentoria, porque eu percebo realmente que o trabalho que a gente está fazendo já faz um resultado para ti no teu dia a dia, já te dá uma segurança, entendeu? Já te deixa um pouco mais segura, um pouco mais afiada, já te dá um norte daquilo, por mais que tu Isso que eu nunca ia tenha falar já. visto, tu olha assim, ei, já sei mais ou menos por onde que eu tenho que me sair daqui. Entendeu? Tu não fica mais perdida nas situações do dia a dia. Então isso Foi é o que eu muito sempre. bacana, tá? Então eu queria te parabenizar, tá bom? Foi muito bom, tu foste muito bem mesmo. E eu vou abrir a palavra para ti caso você queira fazer um complemento agora. Se ainda tiver alguma dúvida, do que virá pela frente, eu te deixo à vontade para falar. Não, em relação de dúvida, eu vou seguir o teu conselho em relação, vou pegar todo esse material, vou reler tudo, e aí a gente vai conversando, se eu tiver alguma dúvida em relação a alguma parte que passou, que no momento da nossa aula eu talvez não prestei atenção, mas se surgiu alguma dúvida. Mas em relação ao que tu falou, sim, para mim foi muito importante, porque eu já de cara peguei um plantão, e aonde eu pude ver total diferença antes de eu começar a monitoria e depois, porque eu já me senti mais segura em relação a essa minha posição. Se fosse antes, eu ia ficar muito nervosa, tipo, meu Deus, vai chegar uma paciente. Por sorte, o médico já tinha me passado o caso em relação assim, olha, ela vai chegar assim, assado. Bom, é previsto que chegue assim, né? Então, eu já sabia que era uma paciente que eu falei, essa paciente possivelmente vai para o tubo. Então, eu consegui me antecipar e fazer já os ajustes no ventilador, calibrar, mas que se fosse antes, eu ia ficar muito nervosa. Sem dúvida, eu ia ter que chamar algum colega para estar ali comigo. Olha, eu vou fazer assim, o que que tu acha? Então, nisso eu já consigo me sentir mais segura. Então, assim, para mim foi essencial, sabe, essa mentoria. E principalmente em relação, assim, a gente ter uma relação, assim, aberta de conversar, eu posso, porque se fosse numa sala de aula, eu te garanto que eu não iria me sentir à vontade de tirar essas dúvidas. Eu ia ficar com muita vergonha e eu não ia conseguir falar. Então, por isso que eu te falei que, para mim, fazer curso online, para mim, eu nunca gostei. Porque eu disse assim, primeiro que tá todo mundo me vendo, outras pessoas. Eu não vou falar nada.
E que nem sala de aula, eu também não sou muito de fazer muitas perguntas, eu sou muito de, vou na cadeira do professor e pergunto alguma coisa. Mas é que eu me senti assim, como posso dizer, bem à vontade em perguntar, não senti em nenhum momento assim, eu tô com vergonha de perguntar algo para ele me achar, meu Deus, essa menina é muito, sei lá, é muito boa. Não, eu acho que eu fiquei bem à vontade em falar mesmo, consegui tirar minhas dúvidas e assim, eu até recomendei, até falo para meus colegas, eu falei, gente, de verdade, eu digo assim que para mim foi essencial, foi uma porta que se abriu gigantesca, porque eu tinha muitas coisas, assim, muita dúvida, e muitas coisas que eu estava errada, que eu pensava que estava realmente errada, e tu me mostrou não só pela tua experiência, mas tu tem vazamento, me mostrou o porquê daquilo que está errado, não é correto. Então, do meu primeiro plantão, eu digo mesmo assim, então, que se o primeiro foi daquele jeito, que já consegui me dar o norte, agora os próximos vai ser melhor ainda, porque aonde eu errei no primeiro, agora eu vou acertar. Eu sei que ainda vai ter muitos erros em algumas coisas, mas assim, não vai ser por falta de entendimento, pode ser por falta de atenção, mas não de entendimento, porque eu não sabia. Talvez por falta de atenção, igual aconteceu na hora do ajuste, né? Ela falou assim, poxa, a gente comentou, então era para tu ter lembrado disso e saber que era normal acontecer aquilo, e não ter ficado nervosa e achado que não, estava errada, que a colega estava certa. Porque por muitas vezes eu ia muito assim, na minha cabeça, não, fulano tem mais experiência é mais experiência que eu, então assim, ele tá certo, eu que estou errada, entendeu? E hoje assim, não, hoje calma, eu sei o rumo para onde eu devo ir, entendeu? Não é que eu não devo perguntar, mas será que o colega está certo e eu que estou errado? Então, hoje eu já consigo separar as coisas, até onde o colega pode estar certo e até onde ele pode estar errado. E como tu falou, que ele deixou bem claro, em relação assim, beleza, tua colega que ajustou, mas aí depois o plantão foi para ti, por que tu não voltou, já que tu diz que, beleza, ela que mudou, mas e tu? Depois tu reavaliou a paciente. Então, é algo que vai mudar bastante para mim, assim, hoje a minha visão é outra, sei que ainda tenho muito que aprender, por isso que eu já logo perguntei se a gente já ia de cara entrar no outro módulo, mas acho que o correto é esse, eu revisar, conseguir mais materiais para esclarecer, para quando chegar no próximo módulo, né, eu já ter outra visão, já consigo entender, assim, mais rápido e justamente pela rotina também. Porque, para mim, de verdade, eu ter pego aquele plantão, para mim, assim, foi algo assim, muito essencial na minha vida. E a forma que eu me senti muito segura, de verdade. Tanto que o médico me perguntou 2 vezes: você o ventilador já está ok? Eu falei: já, doutor. Já tem um tempinho, já ajustei faz tempo. Porque antes da paciente chegar, eu já tinha feito isso. Porque eu, pelo quadro da paciente, já sabia que talvez ela paciente possivelmente ia evoluir para isso. Uhum. Então, eu já me antecipei e já tinha feito os ajustes. Que se fosse antes, como eu te falei, eu ia ficar muito nervosa porque eu não sabia em que modo eu ia ter que colocar. Na minha cabeça, o módulo da gente colocar, tipo assim, como é que eu falava? Não é questão de gostar mais, mas eu esqueci a palavra. Me identifico mais com pressão controlada. Na minha cabeça eu tinha esse negócio de que era o que eu mais como é que se diz? Eu sempre falava assim, me identifico mais com pressão controlada. E aí eu falei, hoje eu digo, meu Deus, não tem nada a ver com questão Do que eu gosto mais, né? do que eu gosto, não é eu que tenho que gostar, é o paciente, qual é o melhor para ele naquele momento. Então, assim, hoje a minha visão é totalmente diferente, sem dúvida, assim, foi essencial esse módulo, essa mentoria, que eu de verdade já não saio a mesma pessoa que eu entrei, principalmente questão de conhecimento. Natália, Que é assim, esse... olha, ouvir isso de ti me deixa muito feliz, tá? A intenção da mentoria é justamente essa. Uhum. Ah, já termino esse módulo 1 com saudade, tá? E para que isso continue evoluindo, né? Uhum. Passando, eu preciso muito do
da tua indicação, do teu relato para os teus amigos. Por quê? Tem Uhum. muita gente que tem desconfiança. É, eu não online. É, eu não sei o que e O tal. Pedro não te procurou, não? Acho que procurou, mas ainda não fechou. Uhum, eu falei, Acho que pai. procurou. Então, até a pessoa fazer, ela não entende como é que é uma mentoria. Uhum, Entendeu? Ela não tem ideia do que é uma mentoria. é Então, verdade. realmente, eu busco fazer uma coisa que é individualizada. Por exemplo, nós passamos muito mais dias do que Uhum, geralmente, entre aspas, a gente fecha o cronograma. Mas por quê? Eu julguei que seria melhor. E você uhum, também estava num ritmo que seria melhor absorvida dessa forma. Se fosse num sim, curso convencional, ia ser atropelado isso aí. é Entendeu? Se verdade. fosse num Uhum. curso, tipo, com várias pessoas na sala, o conteúdo vai embora, tu querendo ou não, pegando ou não, e acabou, deu horário, tchau, obrigado, e foi embora. Então, assim, Nath, foi ótimo, tá bom? Parabéns mais uma vez. Ah, eu que É, agradeço. eu vou aguardar, tá, o teu feedback, eu vou aguardar o teu retorno para a gente Tá. aderir aos próximos módulos. E não Uhum. esqueça de manter o contato comigo, tá bom? Ah, não, sem dúvida. Mas vou começar a revisar. Eu acho que hoje Vou olhar. mesmo essa aula já vai estar disponível em HD para ti. Só tem que Tá. aguardar algumas horas para renderizar o vídeo, tudinho, para ficar em alta Uhum. resolução. Tá bom? É, tá bom. Muito obrigado, Walter, de verdade. Eu digo, isso foi um anjo assim na minha vida, assim, porque realmente eu também tinha essa visão em relação de, ai, eu vou fazer, mas assim, eu sei que vai ser pouca coisa que vai ser absorvido. Porque Não, na minha cabeça era isso. Tipo assim, tu me fala, ah, Natália, olha, vai ser 4 dias de curso, acabou e é isso, entendeu? não, A gente costuma fazer curso e acaba sendo não, desse jeito, eu não consigo trabalhar desse jeito. mas esse é o teu diferencial, entendeu? Esse é o diferencial. É por isso que eu digo, eu falei para os meus colegas, eu falei, gente, façam de verdade, não vão se arrepender. Eu falei, primeiro que não tem desculpa com o horário, você vai agendar com ele horário e tudo. E eu falei assim, olha, é muito proveitoso. Então, eu agradeço de verdade, Walter, sem dúvidas. A gente vai continuar mantendo contato, eu vou fazer os outros módulos e assim, então, para mim foi essencial. Na minha carreira, realmente, hoje existe outra Natália, não é mais a Natália do primeiro dia. Assim, minha visão é totalmente diferente. E eu sei, assim, eu consigo me enxergar em relação assim, aonde eu tenho que estudar mais. Eu preciso estudar mais nisso, entendeu? E em questão, como tu falou, Natália, na UTI você tem que saber conversar, entendeu? Para poder as pessoas sentir segurança. E eu falo que, assim, eu ainda sinto muito isso em mim, de saber e não conseguir repassar. Então, eu preciso trabalhar muito isso, a forma que eu tenho que repassar, para fazer a segurança para toda a equipe, né? Para as pessoas dizerem, ah, a Natália sabe, não, tipo, será que a Natália sabe? Realmente. Mas, assim, para mim, de verdade, eu saio assim, muito contente. Foi assim, tudo que tu falou do curso realmente entregou tudo isso, e talvez muito mais. Então, eu só tenho que te agradecer, Valdo, de verdade. Foi muito bom, muito proveitoso. Eu faria novamente. Para recomendar, então, eu recomendo muito. De verdade, eu agradeço demais. Show de bola, Natália. Eu tô muito feliz, tá? Tá bom. Só foi bom porque você entregou, tá? Uhum. Entregou bastante, bastante mesmo. Daí eu vou te liberar agora, tá? Tá. Em breve vai estar disponível. E não esqueça de manter contato, tá? Ah, não, pode deixar isso. Assim que tu desligar agora a chamada, manda só pra mim o teu nome completo pra mim, de novo, Tá, tá bom? tá bem. Mando sim. Uma boa Tá bom. tarde, fique com Boa Deus e tarde. até breve. Fique com Deus também. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.